Fiquei ao lado da minha mãe chorando na sala e tentei entender o que estava acontecendo, mas ela não me notou. Os alunos vestidos de traje de luto se amontoavam ao redor. Coroas comemorativas estavam penduradas por toda parte. De repente, nosso vizinho Rob entrou. Ele foi até os meus pais e entregou um tipo de porta-retratos com uma fita preta. Olhei mais de perto e me vi na foto. Isso é uma piada? Você está me enterrando? Mas eu tô viva! Com raiva, ela bateu na foto com toda a força. Mas ela nem se mexeu. E então me dei conta de que sou um fantasma. O Rob estava dizendo algo para sua mãe. Espere! Eu me lembrei. Foi ele que me matou. No dia anterior, o Rob veio nos visitar e nos convidou para gravar TikTok juntos, com música ao vivo. Claro que eu aceitei. Ele é um guitarrista e eu queria ficar famosa. Fomos pro quintal e de repente minha cabeça começou a girar. Eu disse isso pra ele e ele respondeu que a cabeça deve ser desligada. Sem cabeça, sem problema. Depois eu tava aprendendo a dança e o Rob estava atrás. Em algum momento ele gritou e eu senti uma dor aguda na parte de trás da minha cabeça. Quando acordei, estava aqui, no meu próprio funeral. Os convidados estavam sussurrando e discutindo o acidente. Que acidente? O Rob me matou e ele vai me pagar. Naquele exato momento eu estava morrendo de raiva e pulei nele com meus punhos, mas apenas atravessei o corpo dele. Não há nada que eu possa fazer. É o fim. E de repente eu vi uma menina da minha sala, a Hannah. Ela se dizia evidente, mas todos achavam ela apenas uma louca da cidade. E por isso ninguém falava com ela. Você está me vendo? Ela correu para a saída, mas eu estava bem na frente dela. Pare! Hannah sussurrou. Eu não vou falar com você. Meu coração, que aparentemente os fantasmas não deveriam ter, se apertou e subiu até minha garganta. Sussurrei. Me ajude, o assassino está aqui. Isso não foi um acidente. Hannah olhou para mim por um longo tempo e ficou em silêncio. Depois acenou e foi embora. Bem, qual é o seu plano? Hannah me perguntou incrédula. O que você quer dizer? Você vai na polícia, fala que o Rob me atacou e me deu um soco na cabeça. Hannah contorceu o rosto. Quem vai acreditar que eu falo com os mortos? Uma dor lacinante perfurou minha alma. Realmente, quem acreditaria? E agora, o que será de mim? Hannah me trouxe de volta à realidade e me deu a ideia de escrever um post na minha página do Face sobre o que realmente aconteceu. Ótima ideia! Alguns minutos depois, minha carta com as acusações sobre o Rob caiu na rede. Agora tudo o que restava era esperar. Curtidas, compartilhamentos, comentários e visualizações cresceram bem diante dos nossos olhos. E em poucas horas tivemos um alcance fenomenal. Muitos atacaram a página de Rob com mensagens raivosas. E ele foi forçado a deletar a conta. Agora você está na merda completa e não tem pra onde fugir. Então, tudo aconteceu rapidamente. Os jornalistas não deram chance pro Rob e ele teve que dar uma entrevista. O xerife também deu entrevista e confirmou que não havia provas contra ele, que foi um acidente. Parece ser um beco sem saída, o que fazer? Hannah disse que eu precisava me lembrar dos detalhes das últimas horas da vida terrena, mas tinham problemas com isso. Só me lembro da dor na parte de trás da minha cabeça e também de que me abaixei para amarrar os cadarços. Em seguida, um grito e silêncio. Então ela se ofereceu para entrar em transe juntas para descobrir o que aconteceu antes do grito. Que? Transe? Eu sou um fantasma! Hannah colocou a mão na minha cabeça, respirou estranhamente, murmurou alguma coisa e então disse que a nossa conexão ainda estava fraca e que não daria certo. Precisamos agir de outra forma, mas como? Reforça a pressão, ela disse de repente. Vamos transformar a vida dele num inferno. Aí ele não vai aguentar e vai se entregar à polícia. Um minuto depois, uma mensagem apareceu na minha página do Face. A polícia está impotente. Minha alma não pode se acalmar. Vingue-me. O plano de hate funcionou. Primeiro, o Rob foi expulso do grupo musical onde ele tocava. Depois, não foi mais atendido na loja e uma tonelada de mensagens raivosas chegaram no e-mail. Eu seguia ele todos os dias e de repente ele chamou um homem de terno. Era um corretor de imóveis. O quê? Você quer sair da cidade? Não. Precisamos escrever um novo post, caso contrário nosso plano falhará.
Felizmente, a essa altura eu já tinha 1 milhão de seguidores, então a mensagem vai se espalhar rapidamente. 1 minuto depois, foi postada uma chamada para ir à casa do assassino, e logo fotos da multidão reunida começaram a aparecer nos comentários. Corremos para lá. Perto da casa, uma multidão enfurecida gritava e cantava: "O criminoso deve ser punido." Eu passei pela parede até a sala e vi o Rob. Ele estava sentado no chão, balançando do lado para o outro, cobrindo os ouvidos. De repente, ele gritou para a multidão que iria à polícia e contaria tudo. Finalmente! Viva! Eu fui para a rua encontrar a Hannah para dar a notícia, mas vi pessoas começarem a quebrar janelas e jogar cartas com fogo. Hannah olhou para a situação em estado de choque e insistiu que tínhamos ido longe demais. Ela tentou acalmar a multidão, mas em vão. De repente, as cortinas pegaram fogo e toda a casa de repente se incendiou. Então Hannah abriu a casa e correu até o Rob. "Pare! Você vai morrer!" Corri atrás dela, mas não consegui ver nada por causa da fumaça. De repente, ouvi uma tosse. Vendo Hannah na escada, tentei agarrar sua mão. Quando de repente vi um clarão de luz e eu, como se estivesse em um filme... Eis que eu estava me abaixando para amarrar meus cadarços e minha cabeça girava. Então cambaleei e caí no chão, batendo minha cabeça em uma pedra. O Rob me chamou, mas eu não pude responder. Estava mergulhada numa total escuridão. Eu puxei a minha mão e Hannah e eu nos encaramos com horror. Era um transe! Então o Rob não me golpeou na cabeça. Eu caí sozinha. Acontece que agora eu posso me tornar uma assassina e ele não tem culpa de nada. Corri de novo para dentro da casa para salvar o Rob. Ele estava sentado e sufocando. Em desespero, me sentei na frente dele e implorei que ouvisse. E de repente ele disse meu nome. "Sim, sou eu. Você me vê, querido? Você tem que sair daqui." Mas ele começou a chorar e pediu perdão, e então desmaiou. Nesse momento, Hannah entrou no quarto cobrindo a boca com a manga. Ela pegou as mãos dele e o arrastou até a saída. E assim que estavam na rua, o telhado da casa desabou. Ela salvou ele! No hospital, o Rob ligou para o policial e contou tudo como aconteceu. Mais tarde, ele recebeu uma sentença de 3 anos por não chamar a ambulância e fugir por medo. Pedi a Hannah que transmitisse minha gratidão e perdão a ele. E imediatamente depois, senti uma leveza extraordinária. Comecei a subir cada vez mais alto. Que coisa boa! Agora estou livre. Obrigada! Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Eu sou uma médium. Meu dom é curar com as minhas mãos. Mas dessa vez esse cliente era especial. Seu nome é Bill White. Ele queria se livrar das memórias que o perturbavam muito. Eu toquei nele. Mas do nada tudo ficou escuro. Naquele momento uma estranha visão apareceu para mim. Alguém está se aproximando da minha mãe. Ela corre para as escadas querendo descer. E então, eu vi que minha mãe estava deitada nos degraus inconsciente. E lá em cima estava Bill White, meu cliente. A visão acabou com um flash brilhante. E eu fiquei cega. Em pânico, eu chamei por ele. Mas tudo que eu ouvi foi a porta batendo. Ele fugiu. Eu estava apavorada. Estava um breu e eu não conseguia nem mesmo distinguir o contorno dos objetos. E a última coisa que eu ouvi foi o assassinato da minha mãe. O que aconteceu? Todo mundo na cidade sabia que eu podia curar, mas eu nunca havia tido uma visão. Eu só ajudava as pessoas a se livrarem da dor delas. Só isso. Embora eu não tenha me livrado da minha própria dor por anos, isso era diferente. Desde que me lembro, eu tenho sido atormentada pela pergunta: quem é o responsável pela morte da minha mãe? Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Me lembro apenas vagamente de estar chorando no corpo da minha mãe e então o policial me levar para o orfanato. Após uns anos morando no orfanato, eu percebi que tinha um dom. No começo curei crianças no orfanato e depois da formatura me deram um apartamento. Eu recebia pacientes lá. Aqueles que estavam em recuperação contavam uns aos outros a meu respeito e as pessoas começaram a vir até mim de toda a cidade. Aparentemente, Bill White veio até mim da mesma forma e parece que na nossa sessão descobri a habilidade de ver o passado. Talvez Bill soubesse algo sobre o assassinato da minha mãe. Eu estava tentando descobrir como encontrar ele. Tudo que eu me lembrava dele era uma pinta no lábio superior exatamente como a minha. Então, pensei no Matt, o policial que eu ajudei com uma terrível enxaqueca. Eu deveria ligar para ele.
Mas era muito difícil caminhar pelo tato. Eu estava o tempo todo derrubando alguma coisa ou batendo na quina dos móveis. Tudo estava escuro. Finalmente, eu encontrei meu celular pelo tato e fui para os contatos da memória. Eu comecei a ligar para todo mundo e finalmente ouvi a voz do Matt no celular. Deu certo! Eu contei para ele sobre o estranho cliente e a minha visão da morte da minha mãe. Mas Matt disse que ele estava suspenso do serviço e não estava mais envolvido em investigações. Naquele momento, todas as minhas esperanças foram frustradas. Eu não tinha mais ninguém para quem recorrer. 1 hora se passou, 2, e de repente, Matt me liga de volta. Ele disse que tinha pensado melhor e estava pronto para ajudar. E ele tinha seus motivos. Matt disse que quando ele estava trabalhando como detetive, a esposa dele foi morta. Ele tentou encontrar o culpado por conta própria, coletou evidências e encontrou o endereço da pessoa. Mas no final, ele não teve tempo para prendê-lo. O assassino cometeu suicídio. Depois disso, Matt não conseguiu mais fazer o trabalho como ele fazia antes e se aposentou. Todo assassino deve ser punido, analisou Matt. 1 hora depois, ele estava na minha casa. Matt pediu meu laptop para invadir o banco de dados da polícia. Depois de uma longa busca, nós encontramos a rua onde Bill White morava. Matt estava tentando conseguir o número da casa, mas de repente o sistema nos bloqueou. Droga! Pelo menos tínhamos uma pista. À noite nós chegamos à periferia da cidade. Nós tivemos que procurar por White aqui. Nós fomos em todas as casas da rua. Ninguém ouviu falar do Bill. Nós já estávamos voltando. Então, Matt percebeu uma casa com as janelas fechadas com tábuas. Nós chegamos perto e subimos na varanda. E de repente eu me senti tonta. E me agarrei no corrimão. E a visão voltou para mim. Imagens vagas aparecendo e eu percebi que Bill White definitivamente estava aqui. Nós tínhamos que entrar na casa. Matt disse que havia uma patrulha pela área e se nós fôssemos pegos, seríamos presos por invasão. Mas eu disse que eu faria isso com ou sem ele. Eu entraria nessa casa. Matt respirou fundo e concordou. Com uma batida terrível, ele quebrou algumas tábuas na entrada da casa. E eu paralisei. E se alguém nos ouviu? Nós entramos rapidamente. Eu pedi pra Matt ficar por perto enquanto eu lia a energia do White. Eu senti as paredes e os móveis restantes nos cômodos e esperava que outra visão viesse pra mim. De repente, Matt para. Ele disse que lá tinha um retrato de parede. Tem um homem com uma garota. Ela parece com você. Matt riu. Ele tirou a foto da parede e eu peguei na mão. Outro flash, uma visão. Alguém me dando um brinquedo e... Então eu vi um carro chegando perto da casa com a sirene ligada. Vamos, Matt sussurrou pra mim. E 1 segundo depois houve um barulho terrível quando os policiais entraram na casa. Eu hesitei, mas Matt agarrou meu braço. E nós corremos o mais rápido que conseguimos. Eu ouvi o policial vindo atrás de nós, mas no último instante Matt empurrou ele e saímos correndo da casa. Estava exausta. Mas Matt disse que nós não podíamos parar. Só quando nós estivéssemos longe o bastante ele chamaria um táxi. O caminho todo eu segurava a foto em minhas mãos, mas a visão não aparecia. Eu pedi pra Matt me descrever o homem da foto. Maçãs do rosto grande, uma pinta nos lábios, Matt disse. Era Bill White. Eu lembrei que ele tinha a mesma pinta que eu. Eu pedi pro Matt levar a foto para a delegacia e descobrir alguma coisa sobre o White. Quem era essa menina? Talvez ela nos desse outra pista. Ele disse que ele não era bem-vindo na delegacia, mas ele tentaria fazer alguma coisa. Matt não atendeu o telefone no dia seguinte e só ligou no final da tarde. Aconteceu que ele foi detido e estava na delegacia. Ele foi entregue pelo mesmo policial que correu atrás de nós. Matt disse que só seria liberado sob fiança. Inferno. Foi eu quem o colocou no mesmo lugar onde ele costumava colocar criminosos. Eu tinha que ajudá-lo. Tateei o meu caminho até o armário onde guardo minhas economias e peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu torcia para que fosse o bastante. Com dificuldade, eu saí da casa e fui em direção dos carros na estrada. Eu nunca tinha pego uma carona às cegas antes. Finalmente, algum cara ficou com pena e aceitou me dar uma carona. Quando o Matt foi liberado, eu disse a ele que não poderia pedir ajuda dele mais. Se ele fosse detido novamente, ele poderia ser mandado para a prisão. Mas Matt disse que nós iríamos até o fim com isso, juntos. Ele jurou pela sua honra como policial que não voltaria atrás. Oh, Matt. Ele disse, além disso, que enquanto ele estava na delegacia, ele descobriu algo. O homem na foto era realmente Bill White. Matt hesitou um pouco. Respirou fundo e disse que Bill era meu pai. Não pode ser. Então a menina na foto com ele era eu?
O ressentimento fervia dentro de mim. Como ele pôde me abandonar? Eu estava começando a pensar que Bill White tinha alguma coisa a ver com a morte da minha mãe. Por que mais ele iria fugir depois dela ser assassinada? Na manhã seguinte, nos dirigimos para um bairro pobre onde White poderia estar. Matt conversou com os mendigos, mas ninguém sabia de nada. Estávamos prestes a ir embora. Mas foi quando o maltrapilho disse que conhecia White. Por alguns dólares, ele iria falar para nós que o estranho White morou recentemente em um prédio abandonado. Então eu senti, ele estava certo. O White estava muito perto. Eu segui meus instintos. Matt e eu descemos para o porão de uma casa e o sentimento ficou mais forte. White estava aqui. Eu disse o nome dele e imediatamente ouvi passos rápidos. White decidiu fugir de novo. Polícia, parado! Matt gritou e correu atrás do Bill. Matt rapidamente alcançou ele. Eu ouvi empurrar Bill para o chão e então o clique das algemas. Bill respirava pesadamente e não estava mais lutando, então Matt começou o interrogatório. Matt admitiu que durante toda a sua vida ele foi atormentado pela consciência do que fez a sua esposa. Ele esperava que a médium pudesse ajudá-lo a se livrar da dor no coração. Mas eu me senti mal e ele estava com medo. Nós estávamos brigando. Eu empurrei minha esposa e ela caiu escada abaixo, White falou dolorosamente. Eu ainda me odeio por fugir, por deixar minha filha. Eu tentei encontrar ela, mas sem sucesso. Eu queria saber como ela está agora. White finalizou. Eu estava tremendo. Eu não conseguia falar, mas no final eu decidi. Bill, eu sou a menina que você deixou para trás. Eu sou sua filha. Houve um silêncio tenso um momento depois. Bill caiu em lágrimas e implorou por perdão. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto também, e eu percebi que não guardava rancor contra Bill, e de repente, eu recuperei minha visão. Inacreditável! Ver o mundo novamente era um milagre. E eu percebi que no momento que eu perdoei meu pai, minha doença tinha ido embora. É como se eu tivesse recebido uma segunda chance de fazer a coisa certa. Eu não sabia o que fazer depois. Matt estava esperando que eu chamasse a polícia porque meu pai tinha realmente matado minha mãe. Mas eu não estava com pressa para pegar meu telefone. Toda a minha vida eu quis punir o assassino. Mas eu quero agora.